palavra de Deus. Então você tem que lutar por aquele familiar. Você tem que lutar, porque aquilo que ele fez foi errado. Foi aos olhos do Senhor. E a ira do Senhor não se levantou só simplesmente contra Acã, mas se contra todo Israel. Entenda bem, aqui eu quero que você entenda. Às vezes você não entende porque muitas vezes a sua família, poxa, o seu lar, a sua casa não está sendo abençoada. Será que estão todos de acordo com a palavra de Deus? Ou tem alguém que ainda o que faz não é de acordo com a palavra de Deus? Então nós temos esse entendimento, nós temos que lutar com esse entendimento. Lutar para que aquele familiar, ele possa o quê? Se converter ao Senhor. Para que ele possa viver a palavra de Deus. Ou até mesmo a pessoa, às vezes, que conhece a verdade, mas ainda não está vivendo a verdade, não está vivendo a palavra de Deus. Às vezes que a pessoa conhece a verdade, mas não está praticando a verdade. Ou seja, não é só simplesmente ele ou ela que vai pagar o preço, mas sim todo o quê? Toda a família, toda a casa. E olha só, vamos mais, em nome de Jesus. Versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que é uma cidade que estava junto de Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Olha só, ali Josué pediu que alguns homens fossem espiar aquela cidade, porque eles queria tomar a posse ali, porque ali era uma terra a qual Deus tinha prometido o povo de Israel. E ali subiram alguns para espiar aquela terra. E assim a ira de Deus já tinha se acendido contra quem? Contra o povo de Israel. Porque Acã fez algo de errado. Então a ira de Deus se acendeu. Então, ou seja, Deus já não estava mais com o povo de Israel. Por quê? Porque Acã tinha cometido um grande pecado. Acã tinha feito algo que Deus não se agradou. Nós temos que sempre tomar cuidado de agradar a Deus com as nossas práticas. Nós temos que agradar a Deus com o nosso coração, com nossos pensamentos, com as nossas práticas, com aquilo que você faz e que você diz lá no mundo lá fora. Nós temos que agradar a Deus num todo. Não é só simplesmente algumas partes, não. Não é só simplesmente falar: eu sou de Deus, eu sou crente, eu sou de Jesus. Não é só não. Nós temos que, o nosso testemunho tem que alcançar muitas vidas. O nosso testemunho tem que alcançar o nosso familiar que ainda não aceitou Jesus. Então nós temos que praticar a palavra de Deus em todo momento. Lembra que ali quando passava Samuel, aquele grande homem de Deus, ele era observado, sim ou não? Nós somos observados em todo momento. Nós somos observados pela nossa própria família. Você é observado dentro da sua própria casa. E às vezes a pessoa ela não se atenta a isso. Então vamos voltar aqui, olha só. Então ali subiram para espiar aquela terra. Versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens, e aferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque povos o quê? São os inimigos. Olha só. Então ali eles foram espiar a terra e viram que ali tinha poucos homens, o exército era pequeno, a cidade era pequena. Então eu falei: não precisa fatigar todo o exército não. Ô Josué, manda uns 2, 3 mil, está ótimo, tá? É o suficiente. Mas só que Deus já não estava mais com o exército de Israel. Por quê? Porque Acã tinha cometido um pecado. Quando a pessoa comete, ela peca, irmão, Deus ele se retira. Deus ele não vai permanecer, irmão, aonde tem um pecado. Deus não vai permanecer, irmão, num lugar, ou seja, que as coisas, ainda que a pessoa sabe a verdade, mas às vezes o que está acontecendo lá não agrada ao Senhor Deus. Deus só vai fazer parte, meu irmão, da família, do lar, se realmente estiver vivendo a palavra de Deus. É por isso que nós temos que lutar pela nossa família, lutar pela nossa casa. Nós temos que orar, nós temos que clamar ao Senhor, para que haja uma transformação, uma mudança no nosso lar, uma mudança na nossa casa. Enquanto a pessoa ela não viver a palavra de Deus, enquanto ela, meu irmão, não colocar o coração dela para lutar
orar pelo seu familiar para que ele venha se converter ao Senhor. Meu irmão, desculpa te falar, mas não há vitórias. E que Deus quer fazer algo grande, amém, Jesus? Amém. Mas é necessário tirar o anátema, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tirar todo o pecado. Às vezes a pessoa está com algo no coração. Às vezes o coração da pessoa, a pessoa está lá, no lar, com a família, mas o coração dela está amargurado, está cheio de ódio, está odiando o seu próprio familiar, está odiando aquela, mas o que ele fez, o que ela fez, o que ela falou, minha própria, sempre meu Senhor, mas me caluniou. E você muitas vezes você não está tirando isso do seu coração. Aí muitas vezes você fala da boca para fora, não perdoei, mas às vezes no fundo do coração você ainda não perdoou. Então é necessário tirar o anátema, é necessário fazer a limpeza por completo. Então ali subestimaram ali aquele pequeno exército. E olha, Deus já não estava mais com Israel. Quando Deus não está, meu irmão, a destruição é grande. Porque olha só o que diz aqui a palavra de Deus, versículo 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante de quem? Olha só, meu irmão, até aqui o exército de Israel não tinha sequer fugido de uma batalha, não tinha sequer uma derrota. E assim foram ali 3.000 homens, e aí fugiram, porque Deus já não estava mais com aquele exército de Israel, Deus já não estava mais com aquele povo. Quando Deus ele não faz parte da nossa vida, meu irmão, vem os fracassos, vem as derrotas, o inimigo prevalece, e muitas vezes a pessoa tenta acertar de um lado, tenta acertar do outro, ela não consegue. Então olha só o que aconteceu, em nome de Jesus, versículo 5, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Saberim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como o quê? Aquele povo foi derrotado, aquele foi derrotado, porque Deus não estava presente. Por quê? Por causa do pecado. Então nós temos que fazer, meu irmão, a limpeza por completo no nosso lar, na nossa casa. Você muitas vezes você sabe o que está de errado lá, então você tem que botar a tua casa em ordem. Tem que tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém, Jesus? Amém. Às vezes você fala assim, eu sou de Jesus, mas às vezes você mesmo ainda guarda uma imagem. Tem lá algo lá guardado. Você ainda tem um sentimento por outros deuses. É necessário tirar o anátema. É necessário tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor Deus. Amém. Então aquele povo, olha só, o coração se derreteu. Por quê? Deus não estava mais com eles. Por causa do anátema. Por causa do pecado. Quem quer aqui ter uma família abençoada? Ô, glória! Tira tudo aquilo que não presta. Louvado seja Deus. Posso falar? Pode. Às vezes tem aquele pinguisco ainda guardado lá. Isso é cristão, meu irmão. Mas se um familiar vir aqui na minha casa, para com isso, meu irmão. Chega lá hoje, a primeira coisa que você faz, joga pelo ralo. Amém, Jesus? Amém. É anátema. Nós temos que ver a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Só diz mais aqui em nome de Jesus, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram o pó sobre as suas cabeças. Ou seja, quando eles deitavam as cinzas sobre as suas cabeças, rapavam a cabeça, descia, vinha com um saco de pano, que significava o quê? Se humilhar perante Deus. Eles derramaram o coração diante do Senhor. Josué não tem entendido por que Deus permitiu aquela derrota. Por que Deus permitiu que ali o exército de Israel sofresse aquele dano. Mas por quê? Porque Deus ele não faz parte onde há algo de errado, meu irmão. Aonde há pecado, Deus não opera. Então o que Deus quer trazer essa palavra? Porque Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, meu irmão. Você tem lutado por aquele familiar que está no mundo lá fora? Você tem orado por ele? Você tem clamado ao Senhor verdadeiramente? Você tem lutado pela alma dele? Ou você muitas vezes faz vista grossa? Se não é comigo, está tudo bem. Mas está fazendo parte do seu teto. Está debaixo do seu teto. Se haver algo de errado, não tem como Deus operar. Amém, Jesus? Amém. Lute.
Pastor, é algo que não está no meu alcance. Ore. Dobre o seu joelho. Lute. Se consagre. Faça propósito com Deus. Lute. Não aceite um anátema na sua casa. Pastor, por mim, aqui já não estava mais lá. Mas se você realmente entrar na presença do Senhor, clamando com todo o fervor, Deus ele vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar o coração daquela pessoa. Aquela pessoa ela vai realmente se entregar a Jesus. Ela vai cair em si que realmente aquilo não tem nada a ver com você. Porque você é cristão. Você conhece a palavra. Você conhece a verdade. Então é necessário você lutar em favor do seu familiar. É necessário você lutar para que Deus possa operar na sua casa, para que Deus possa operar no seu casamento. É necessário tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor Deus. E olha o que diz mais aqui em nome de Jesus, versículo 7. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos ficarmos da além de Jordão. Ou seja, ali Josué entra, por que ele permitiu aqui? Não, poderia deixar a gente ali mesmo, ali perto de Jordão, estava ótimo demais, mas Deus chamou aquele povo, irmão, para entregar uma terra prometida, uma terra produtiva. O que é que Deus queria fazer era isso mesmo. Deus não atravessou aquele povo, meu irmão, para entregar qualquer coisa. Deus tirou aquele povo lá do Egito, das mãos de Faraó, foi para colocar em algo melhor. Porque Deus tem algo grande na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim: estou na igreja, mas eu não consigo entender por que a minha vida não muda. Eu não consigo entender por que eu não consigo, sabe, ser abençoado. Eu não consigo entender por que a minha família não é abençoada. Meu irmão, Deus nos chamou para que ninguém ficasse sofrendo na presença dele, não. Deus chamou para uma nova vida. Deus quer que você venha viver essa vida nova. Mas é necessário o quê? Fazer exatamente como o Senhor tem ensinado e tem ordenado. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que colocar o Senhor adiante de tudo, meu irmão. Para que tudo venha a ser abençoado nas nossas vidas. É necessário nos voltar verdadeiramente para a palavra do Senhor, meu irmão. Porque não tem outra maneira de a pessoa ser abençoada. Tem que se voltar para Jesus, voltar para a palavra, viver a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Olha só o que diz mais aqui em nome de Jesus. Versículo 8. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Ou seja, tudo o que estava acontecendo, Josué ainda não sabia o porquê. Mas só que Deus, ele sabia. Eita, daí. Tem algo que fica oculto aos olhos de Deus? Nada. Nada fica oculto aos olhos de Deus. É, Deus. Irmão, nós temos que tomar esse cuidado. Não adianta, a pessoa pode fazer o mais escondido que for. Mas os olhos de Deus estão em todo o quê? Adianta esconder algo do homem, se o principal é Deus, a pessoa não consegue? Consegue não. Então nós temos que nos voltar sempre para a palavra de Deus. Amém, Sabe, Jesus. os olhos de Deus estão postos sobre nós. Nós temos que ver a palavra de Deus. É o segredo, meu irmão, para a pessoa que quer ser abençoada. É o segredo, meu irmão, para a pessoa que realmente quer viver essa vida nova. Meu irmão, a limpeza tem que ser por completo. Não é só mais ou menos. Tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que está contra a palavra é anátema. Tem que ser tirado. A limpeza tem que ser por completo. Ô, glória. Então, diz mais aqui, olha só, em nome de Jesus, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Olha só. Israel tinha feito o quê? E quando há pecado, Deus não participa. É, Deus, desta Por forma. isso nós temos que sempre lutar em favor da nossa família, da nossa casa. Não aceita o pecado na sua casa não, meu irmão. Minha irmã, não aceita o pecado na sua casa não. Você tem que ser um orientador da palavra de Deus na vida daquele familiar seu. Se algo lá não está certo, vai lá e oriente. Mostre na palavra. Mostre o caminho, mostre a verdade.
Não é para você ocultar a verdade, não é para você falar a verdade. Amém, Jesus? Porque olha só o que diz mais aqui, não, Jesus. Israel pegou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Irmão, tem que tirar tudo. Sabe aquela mentirinha? Tem que ser tirado. Tem que ser tirado. Nada de errado agrada a quem? A Deus. Então lute pelo seu familiar. Faça o seu melhor. Amém. Diga a palavra de Deus. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus conduzir a sua família. Deixa Deus conduzir a sua casa. Deus só vai conduzir se você estiver obedecendo a palavra dele. Se você obedecer a palavra de Deus, Deus vai conduzir a sua família. Deus vai conduzir a sua casa. Mas se não obedecer, Deus não fará parte. É, Deus. O povo de Israel tiveram uma grande derrota. Mas por quê? Deus não estava mais com eles. Deus estava com eles até no dia que Acã foi lá e pecou. Naquele momento Deus se retirou. E Deus não quer se retirar da vida de ninguém. Amém, Jesus? Amém. Deus não quer se retirar da sua casa. Pelo contrário, Ele quer transformar, Ele quer abençoar. Mas depende de cada um, meu irmão. Depende de você. Só depende de você, meu irmão. E olha só o que diz mais aqui. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco. Irmão, olha só, Deus falou assim, que eu não serei mais o quê? Deus falou, não serei mais convosco, não serei mais com vocês. Por quê? Porque há pecado no meio. E olha só o que diz mais, em nome de Jesus. Se não desarraigares o anátema do meio de vós, levanta-te, santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel, é diante de vossos inimigos, não podereis os termos, até que terás o quê? O anátema. Eles não iam conseguir, enquanto não tirasse o quê? Pecado. Irmão, enquanto a pessoa não tirar o anátema, ou seja, o pecado, Deus não vai fazer parte. Porque aqui tem muitas famílias que é destruída, muitos lares que é destruído, casamento é destruído. Por quê? Porque a pessoa, meu irmão, ela não tira o pecado, ela não tira o anátema. É necessário fazer a limpeza, meu irmão, para que Deus possa fazer parte. Porque aqui, olha só, em nome de Jesus, versículo 13: levanta-te e o que? Santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Senhor, o Deus de Israel, anátema no meio de vós, Israel, diante de vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tirais o anátema em vós. Irmão,